Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato. Celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito desta segunda-feira. A semana começou, isso significa que Deus renovou a graça dele na sua vida. Conta para mim, como é que foi o culto aí na sua igreja? Ou pela data, muitos aí provavelmente tiveram Santa Ceia do Senhor em suas igrejas, você de qualquer lugar do Brasil. A gente sabe que sempre no primeiro domingo de cada mês, muitas igrejas no Brasil e em outros lugares fazem o culto de Santa Ceia, uma celebração à comunhão com Deus e uma celebração ao próprio Deus. Conta para mim, como é que foi a palavra que o seu pastor pregou aí na Santa Ceia ou no culto de domingo pela manhã, de domingo à noite, enfim, qualquer horário, até porque se você estiver em outro lugar, fuso horário pode ser diferente. Então conta aí pra gente como é que foi o seu domingo, como que começou a sua semana no domingo aí com o culto ou com a Santa Ceia, para poder a gente ficar sabendo. Mas o fato é que estamos aqui no Acordando para o Propósito, nessa segunda-feira. Prepare aí, porque tem muitos ensinamentos essa semana aqui. Nós estamos tendo a temática Romanos, essa epístola maravilhosa que o apóstolo Paulo é o escritor. E eu vou falar para você, hein, quantos ensinamentos para a nossa vida cristã aqui. De fato, um compêndio teológico. A carta aos Romanos é um negócio que eu vou dizer para você. É muito teológica, muito teológica. Algumas coisas eu vou explicando aqui para vocês, para você também aprender um pouco de um olhar mais teológico para o texto bíblico, uma reflexão um pouco mais teológica, mas sempre apresentando aqui essa parte prática e também de maneira facilitada para você. Você que não é inscrito no canal, faça a tua inscrição agora, hein? Em nome de Jesus. Quem me conhece sabe quando eu falo assim, em nome de Jesus, é porque eu quero que você faça isso de maneira imediata. Já se esgotou o tempo de você estar aqui no programa e não fazer a sua inscrição. Então, quando eu falar em nome de Jesus, faça a sua inscrição. É porque é um direcionamento, um pedido aqui carinhoso para você fazer a inscrição no nosso canal, porque isso também para a gente significa que você está não somente aprovando o que eu estou fazendo, que você concorda com tudo que eu estou falando aqui, mas que você está dando aí um voto de confiança pelo trabalho executado. E também você está dando aí um voto de confiança, ok? Honrando quem está se dedicando a produzir conteúdo bíblico de qualidade. Então, faça isso daí, faça a sua inscrição, aí você vai do lado assim, tem um sino. Para que é aquele sino? O sino é para você receber as notificações. Você aperta o sino, aí ele vai ficar marcadinho lá. O YouTube, quando tiver outro vídeo nosso aqui, ele vai sinalizar para você. Aí você vai receber a notificação do teu celular, que aí você vai, opa, começou acordando para o propósito. Opa, hoje eu esqueci, tem acordando para o propósito. Segunda a 6 e 7. Mas não é todo mundo que 6 e 7 da manhã assiste. Sei que tem gente que escuta em outro horário. Então a notificação serve para isso. E aí você também pode e deve curtir, comentar e compartilhar. Deixa um comentário, já falei para você falar aqui, fala como é que foi a Santa Ceia na sua igreja, fala como é que foi a pregação, se foi o teu pastor que pregou, se foi um pastor convidado. Deixa aqui um recado. Ah, pastor, eu sou aqui do Nordeste. Tá, bota o nome da sua igreja, o nome do seu pastor. Coloca aí o que você aprendeu ontem no culto, na Santa Ceia, ou qualquer programação da tua igreja. E aí, curtir, comentar, aí você compartilha, você pega o link e manda para alguém. Imagina se todo mundo que está aqui, todo mundo que é inscrito no nosso canal, pegar e mandar para 10 pessoas esse link aqui. Fala assim, olha, se inscreve aí no canal do Pastor Edvanei. Aí todo dia tem ensino da palavra de Deus para abençoar a tua vida. Aí você manda para 10 pessoas e fala assim, ó, manda para mais 10 aí. Imagina, eu não sei fazer conta assim muito rápido não, mas se cada uma pessoa mandar para 10 pessoas e pedir para que cada uma dessas pessoas mande para mais 10,
Olha que maravilha. Daí a pouco a gente está aqui avançando também em quantidade. Tá bom? Olha, hoje eu quero falar de um assunto interessante aqui que o apóstolo Paulo aborda, ainda no capítulo de número 1. Eu confesso para você que esse mês eu vou ter dificuldade literalmente, para poder pensar aqui não somente o que a palavra tem, mas aquilo que o Senhor coloca, né, diariamente em nossos corações para poder falar aqui ao público. Como eu falei, você poderia ficar aqui, né, uma pregação inteira só no capítulo 1, né, ou ensino de um tempo de 1 hora só no capítulo 1, mas eu preciso pensar algumas coisas, senão a gente não avança. Você viu aí que ao longo do Acordando para o Propósito, mesmo quando a gente traz livros da Bíblia, não tem como abordar tudo aqui. Eu estou aqui para despertar você se sentir despertado, e como eu disse aí, a gente vai ter surpresas em breve aí para você que quer se aprofundar e criar um subsídio melhor para você estudar a Bíblia, tá? Quantos aí querem estudar melhor, aprender melhor a Bíblia e também ensinar melhor a Bíblia? Coloca aí embaixo. Eu quero aprender mais, pastor. Estou dentro desse negócio aí que eu não sei nem o que é ainda. Coloca aí. E aproveita, abre aí a sua Bíblia no capítulo de número 1 de Romanos. Capítulo de número 1 de Romanos. E se você está com a Bíblia, tem que colocar a figurinha da Bíblia aí e colocar eu estou com a Bíblia em mãos. Capítulo de número 1, a partir do versículo de número 16. Você que também coloca aí a referência nos comentários. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16. E nós vamos ler o 16 e o 17, se assim você quiser anotar. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo aqui, final, ele é aquilo que é dito em Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4, aquela ideia de andar de fé em fé, né? O justo viverá pela fé, de fé em fé, ou de fé para a fé, depende muito aí das versões que você tiver, mas isso aí é Abacuque 2,4, que é aqui a menção que o apóstolo Paulo faz no versículo de número 17, tá bom? Então veja, não me envergonho do evangelho. Por que o apóstolo Paulo não se envergonha do evangelho? E por que eu e você não devemos nos envergonhar do evangelho? É simples. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O ato de se envergonhar, ele faz com que pessoas se reclinem, se abatam diante de uma determinada circunstância ou de uma determinada oposição, seja ela através de uma situação, de uma circunstância ou de pessoas. Uma pessoa envergonhada, ela fica, de fato, querendo se esconder da situação. Uma pessoa envergonhada, ela busca se esconder, como eu falei, de circunstância ou de pessoas. Quando o apóstolo Paulo fala que ele não se envergonha do evangelho, ele vai dizer por causa de quê? E aqui, isso aqui, poucas pessoas param para pensar nisso aqui. Como eu disse, poucas pessoas param para pensar nisso aqui. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele não se envergonha do evangelho, qual é o sentido contrário do que eu estou falando para você aqui? Se eu estou falando que vergonha é a pessoa que se esconde, ok? Ou ela tem uma situação em que ela se opõe a se expor, aí você botar aqui o que o apóstolo Paulo está pensando, está falando que não se envergonha do evangelho. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque ele está falando o seguinte, olha, eu não me escondo de pregar o evangelho, eu não me escondo de ensinar o evangelho, eu não me escondo de expor
para as outras pessoas que eu sou cristão. Eu não estou aqui para poder me esconder disso. Então, não me envergonho. Eu não tenho vergonha. Eu não quero aqui, dentro de uma circunstância, da oposição de uma pessoa, de uma contradição de uma pessoa, eu não vou colocar a minha cara dentro de um buraco, eu não vou colocar uma capa cobrindo o meu rosto, a minha vida, por conta de eu ser cristão. Então, o apóstolo Paulo está sendo enfático, eu não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho. Isso é, eu não me escondo diante de circunstância, diante de pessoas, diante de oposição, diante de contradições e de contra-ataques, porque eu sou cristão. Não me envergonho do evangelho. E aí o apóstolo Paulo ele vai dar uma justificativa. Ele vai dizer o motivo. Olha, sabe por causa de quê? Eu não me envergonho do evangelho? É mais ou menos assim. Imagina que o apóstolo Paulo estivesse aqui agora com a gente, 6h07 da manhã, já é mais de 6h07, né? Aí você também que está assistindo em outro horário, tá? Então imagina aí, eu vou falar aqui hipoteticamente. Imagina o apóstolo Paulo acordando para o propósito, 6h07 da manhã. Aí o apóstolo Paulo está aqui conversando com a gente, né? Aí faz de conta que aqui eu sou o apóstolo Paulo, né? Pô, meu Deus do céu, né? Que responsabilidade agora, imagina. Então imagina que eu sou o apóstolo Paulo, só imagina. O apóstolo Paulo está aqui dizendo para você, olha meu amigo, olha minha amiga, você que está me acompanhando aqui, você que está aí do outro lado da telinha, você que está pelo celular, você que está assistindo pela sua Smart TV, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou cristão, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou evangélico, eu não tenho vergonha de andar com a minha Bíblia em mãos pela rua. Olha aí que eu vou achar alguém aí, hein? Imagina aqui, continue imaginando que o apóstolo Paulo está falando nos dias de hoje. Olha, eu não tenho vergonha de andar com a minha Bíblia pela rua. Eu não tenho vergonha de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não me envergonho do evangelho. E quando eu falo de pessoas que não se envergonham de andar com a Bíblia, é porque tem gente aí que só quer andar com a Bíblia que está no celular. Ah, o celular contém a Bíblia, mas o celular não é a Bíblia. E será se é todo mundo que está usando a Bíblia no celular só por uma facilidade? Ou será porque tem pessoas que se envergonham de andar com a Bíblia por aí? Aquelas pessoas que são natas como visitantes de igreja. Se declara cristão, se declara crente em Jesus, se declara até discípulo de Cristo. Mas vive por aí. Visita várias igrejas, não anda com a Bíblia, não lê a Bíblia, não ora. Será se é só por uma facilidade, por uma vida fluida e líquida? Ou será se é por vergonha de expor que você é cristão, que você acredita na palavra? Ou está com receio de escutar por aí, ah, lá vai o evangélico, ah, lá vai aí o tapado, vai aí, né? Aí o pessoal tem várias palavras pejorativas para poder tratar do evangélico. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Aí você volta aqui, continua pensando que eu sou o apóstolo Paulo, que ele estaria falando exatamente isso aqui que eu estou falando. Eu não me envergonho disso. Sabe por causa de que eu não me envergonho? Aí ele diz aqui na palavra. Por quê? Olha, meu amigo, minha amiga, você que está me acompanhando aqui no Acordando para o Propósito, hoje com o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é poder de Deus para a salvação. Então, quando ele está falando isso daqui, o que ele está dizendo? Aí eu vou parafrasear aqui o apóstolo Paulo. Você acha mesmo que eu vou ter vergonha de andar com a minha Bíblia? Eu vou ter vergonha de pregar essa palavra? Você acha que eu vou ter vergonha de expor a minha fé? Ah, para com isso. Essa minha fé, ela é oriunda das boas novas de Jesus.
E essas boas novas de Jesus, ela é o próprio poder de Deus. Sabe para quê, meu amigo? Sabe para quê, minha amiga? Para a salvação. Você, eu, nós estávamos perdidos. E essa palavra e esse evangelho foi o poder que agiu em mim, que agiu em você. E talvez ela está para começar a agir em você, que não foi alcançado por essa palavra. Por isso que eu estou aqui no Acordando para o Propósito. E é por isso que eu pedi para você compartilhar esse programa de hoje. Porque essa palavra é o poder de Deus para a salvação. Então não se envergonhe do evangelho, pelo contrário. Se a vergonha ela te impõe a uma situação vexatória de se esconder de uma oposição, de uma pessoa, de uma circunstância, seja sem vergonha em relação ao evangelho. Não tenha vergonha de pregar o evangelho. Você tem que ser um sem vergonha de pregar o evangelho. Você não pode ter vergonha de pregar o evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a tua função é expor o evangelho. É o que o apóstolo Paulo está aqui dizendo em Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e 17. Tua função dentro desse cenário aqui é o quê? Expõe o evangelho, prega o evangelho, ensina o evangelho, viva o evangelho. Sabe por causa de quê? É o poder de Deus para a salvação. Alguém vai acabar crendo. Alguém vai acabar sendo convencido pelo Espírito Santo dessa palavra. Você tem a ousadia de hoje chegar para alguém. Para alguém, você vai chegar para alguém que talvez tenha até te perseguido. Talvez não diretamente, mas indiretamente, querendo zombar da tua fé. E você vai chegar para ele e vai falar assim: eu até entendo que você não goste da minha fé, que você não goste da igreja que eu frequento, talvez você não goste até do meu pastor, talvez você não goste dos pregadores que vão lá na minha igreja, você talvez não goste dos pastores que estão na internet, talvez você não goste dos pastores que estão no Instagram, no YouTube, pregando a palavra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga. Eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho de professar as boas novas de Jesus Cristo. E aí você vai dizer para essa pessoa: sabe por causa de quê, meu amigo? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Talvez você me persiga, talvez você zomba da minha fé, mas você precisa daquilo que eu também preciso: salvação. E só através da pregação do evangelho, através do seu Jesus como mediador entre Deus e o homem, um único mediador, o Senhor Jesus Cristo. Este, o autor, o evangelho em pessoa, as boas notícias, as boas novas para a humanidade, é ele. Aí você vai dizer: você pode até continuar zombando da minha fé, mas eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Então, essa manhã, essa é a palavra que eu tenho para você, vinda da Bíblia Sagrada. Não se envergonhe do evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Certo? Você que me acompanha aí, você tem aqui hoje a missão, como discípulo de Cristo, em copiar esse link e mandar para o maior número de pessoas. Você tem este objetivo aí hoje, tá bom? É uma missão. Não vou dizer que você é obrigado, porque Deus não chama ninguém por obrigação. Ele convoca pessoas, as pessoas podem atender. Então eu aqui só estou dizendo para você o seguinte: coloque isso como uma missão, copiar esse link e mandar para o maior número de pessoas. Fala assim: meu amigo, assiste até o final isso daí. Assiste até o final. Porque eu não me envergonho do evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Se você puder, se você não estiver dirigindo, se você não estiver numa atividade que isso tire
a sua prudência, ok? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, que nós vamos agradecer a Deus por mais essa semana que se inicia e agradecer a Deus pelo Evangelho, o qual nós não nos envergonhamos. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por este dia, por essa semana que se inicia. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é maravilhosa. Obrigado porque nós podemos nos deleitar com a Tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela entra, Senhor, nos lugares mais íntimos das nossas vidas, ela consegue discernir entre juntas e medulas, você consegue entrar nesses lugares onde nenhum médico, nenhum especialista no corpo humano pode adentrar. Obrigado porque o Teu Evangelho, Senhor, é o poder de Deus para a salvação. A humanidade perdida, a humanidade decaída por conta do pecado, pode encontrar a salvação através do poder da Tua palavra, porque a Tua palavra é as boas novas para as nossas vidas. E através das boas novas, nós alcançamos libertação, alcançamos salvação em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um presente aqui no Acordando para o Propósito. Abençoa essa semana. Traz, Senhor, para as nossas vidas mudanças que possam ser transformadoras. Não somente mudar uma coisa de lugar para o outro, mas mudar o status interior. Uma transformação que começa de dentro, que é externada para fora, através de uma vida no Teu Evangelho e na Tua palavra. É o que eu oro a Ti e te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. E parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Fico muito feliz com a tua presença, fico muito feliz com a tua audiência, fico muito feliz porque você está aqui aprendendo a palavra de Deus. Deixe tua opinião, deixe teu comentário, participe, não seja inerte, até porque você está aqui acordando para o propósito. Um forte abraço e até amanhã.